Fala, gente! Sejam bem-vindos. Parabéns pela decisão de estudar um pouco mais sobre esse tema tão rico que é desenvolvimento pessoal, sabe? Um crescimento humano de uma forma geral. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Lucas Silveira. Vocês já devem saber um pouquinho mais sobre mim pelo fato de estar aqui. Então, venho trabalhando no mercado como executivo e empreendedor há 25 anos, tenho 25 anos de carreira, e em relação a multinacionais, fui de estagiário a CEO de empresa. Hoje atuo como CEO de empresa, sou um dos sócios de uma grande empresa de saúde no Brasil, empreendo há quase 10 anos, em paralelo a uma carreira. E estou aqui hoje para falar como que vocês podem acelerar a carreira de vocês, serem promovidos mais vezes, conseguirem empreender em paralelo, que eu sei que é o que muita gente quer. Inclusive, os primeiros alunos que foram entrando no programa do Acelerador já me falaram isso, né, que é um dos grandes objetivos, é entender como que empreende em paralelo. Então, eu tenho certeza que a sua meta é crescer profissionalmente. E você acabou de entrar no lugar certo, tá? Então, imagina, eu fico pensando aqui, né, na nossa carreira de uma forma geral. Então, imagina um local, né, um lugar em que as suas habilidades são reconhecidas, sabe? A sua opinião é valorizada, o seu salário reflete o valor que você consegue agregar para a empresa. E esse tipo de coisa não é apenas um sonho nosso. Esse tipo de coisa é possível, existe, dá para ter uma carreira acelerada. Eu sou prova viva, eu sou uma prova viva de que dá para acelerar a nossa carreira, dá para a gente poder transformar 10 anos em 1, em 2, que seja. Então a gente não precisa esperar a vida inteira para acelerar e aí vai. E eu acho que empreender é a mesma coisa. Muita gente acha que a gente tem que largar tudo na vida para poder empreender, e isso vai envolver um risco gigantesco, e envolve um risco gigantesco largar tudo. A gente não pode cair na falácia de frases motivacionais, de super ultra foco, largue tudo, se você não focar não vai dar certo, é o seu sonho, vai atrás, corre atrás. Gente, calma. Por estatística, o empreendedorismo que mais dá certo não é esse tudo ou nada. É um empreendedorismo em que você vai com calma desenvolvendo uma carreira empreendedora, você tem tranquilidade para pensar na sua ideia, você tem paz financeira para poder suportar a sua ideia por um tempo enquanto ela ainda não traz lucro, não traz retorno. E eu tenho zilhões de exemplos para dar para vocês, teoria, prática, isso tudo está dentro do acelerador de carreira. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias que me levaram até cargos de CEO, a poder ter uma empresa em paralelo hoje, que se eu quisesse ficar só com ela, eu ficaria só com a minha empresa, já me gera um lucro muito legal, mas não precisei abrir mão de uma vida de carreira até então, é uma escolha minha. Estou no conselho de algumas empresas, enfim, tem agora o módulo digital. Então eu sou uma prova viva de que dá para a gente ter várias fontes de renda em paralelo, e mais, que as fontes de renda em paralelo, uma vai agregando para a outra, que é o melhor dos mundos. Então, eu quero que fique comigo, tá? Até o final. Eu prometo que vocês vão sair daqui com mais clareza e alguns conteúdos muito legais sobre esse tópico de aceleração de carreira. Uma aula bônus essa daqui. Quando eu falo aula bônus, é uma aula mesmo. Então, eu estou falando um pouquinho do conteúdo, um pouquinho de mim, mas eu vou trazer algumas pílulas interessantes para vocês. Mas antes de eu entrar nesse... Perdão, tô com a boca seca. Antes de eu entrar e trazer um pouco mais de conteúdo específico, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu vejo em um monte de treinamento. Então eu devo ter feito milhares não, mas há 25 anos, pelo menos uns 10 por ano. Eu vou falar centenas de treinamento que eu já fiz, presencial, online, assim, prático, tudo que vocês já imaginarem, de um monte de segmento, liderança, vendas, persuasão, estratégia de sobrevivência. Eu adoro treinamento, autodesenvolvimento há décadas. Então, uma das coisas que eu percebo nessas centenas de treinamento que eu fiz é que existe um problema muito grande.
E esse problema basicamente é o seguinte: muita gente traz uma teoria e na hora de você aplicar e descer isso para a sua vida é muito difícil. E acontece que com o tempo as pessoas ficam frustradas porque elas percebem que a carreira não está acelerando, investiram e gastaram dinheiro em um treinamento ou outro e não está rolando. E as pessoas falam, né? Você vai ter resultados incríveis em pouquíssimo tempo, e a gente gosta de ouvir isso, né? O cérebro humano, antropologicamente falando, ele gosta de coisa rápida. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. A gente vai ver isso em um dos módulos do acelerador, que se chama Há um Espião Infiltrado, é um dos primeiros que eu coloco. São 30, né? Para começar, depois eu vou explicar mais sobre o programa. Mas de uma forma geral eu vejo muitas pessoas frustradas por isso. Vou dar um exemplo meu, prático. Eu fiz um treinamento de negociação fora do Brasil uma vez, e que era para ser um treinamento espetacular. Fiz esse treinamento na Áustria. E basicamente ele dividia as pessoas em 16 tipos. E você tinha que estudar quais são os 16 tipos, porque dependendo dos 16 tipos, 16 ou 18 se não me engano, você tinha que agir de uma determinada forma. Eu não lembro nada sobre os 16 tipos de pessoas. E na prática não era aplicável, porque você não consegue durante uma conversa com alguém, meu Deus, esse é o tipo 8, então eu vou ter que falar aquilo. Então eu cheguei à conclusão que era um treinamento inaplicável na prática. E eu lembro que na época eu cheguei, eu era o diretor da Red Bull, bem no comecinho, acho que eu já até tinha minha empresa de treinamento. E eu lembro que eu pensei isso, falei, não é possível, tô indo para uma reunião com o grupo Pão de Açúcar amanhã. Eu não tinha a menor ideia de como aplicar o treinamento. Um outro que eu fiz sobre roteirização cinematográfica nos Estados Unidos, com o Maqui, e você pode até ler o livro também, chama Story, que é muito legal sobre roteirização, sobre storytelling, cinematografia. Mas na prática você não sabe como aplicar esse storytelling dentro de uma reunião sua que você vai fazer com o seu cliente amanhã. Porque você estuda trama, herói, antitrama, sabe? E quem é o herói? Não, mas espera aí, quem vai ser o herói da minha apresentação? E na prática esse negócio não funciona muito. Então esse eu acho que é um problema muito comum em muitos treinamentos que a gente faz. E eu acho que poucos são muito aplicáveis à nossa carreira. E é por isso que quando a gente quer acelerar a nossa carreira e a gente busca treinamento, existe também uma grande frustração. Mesmo assim, eu sei como é. E tem muita coisa no mundo. Então, o ponto é, como que a gente sabe em quem a gente confia? E eu acho que na vida a gente vai errar muito nesse aspecto. Ou seja, a gente vai comprar muitos livros que alguns não vão ser bons, outros vão ser espetaculares. A gente vai fazer um ou outro treinamento que a gente não aproveita tanto. Mesmo os que a gente não aproveita tanto, eles trazem uma lição, de como não fazer. Mas o grande ponto é como que você acha aqueles livros muito bons que vão agregar muito e aqueles treinamentos que agregam muito, sabe? Tem um dos modos do acelerador que eu chamo de 1%. Porque, sinceramente, gente, se a gente quiser, tem tanta informação hoje no mundo e tanta gente trazendo tanta coisa e são tantas formas diferentes de interpretação que se a gente quiser provar para nós mesmos que a Terra é plana, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir alguma teoria maluca, alguma tese de mestrado de alguém, algum livro de alguém negacionista, enfim, e a gente vai conseguir. Então o ponto é, por que a minha regra chama 1%, né? Não vou entrar no detalhe aqui agora, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Como que a gente aprende a pegar aquele 1% e devorar esse conteúdo, aquele 1% que realmente importa? Então, é uma forma de pensar, é uma lente que a gente coloca de filtro, porque no mundo atual aliás, é mais importante a gente saber filtrar um bom conteúdo do que mergulhar em tudo. Sabe aquela pessoa que, eu tô lendo aqui um livro por semana já e eu vou ler 40 por ano e 50 por ano. Calma, para, não é tão assim. A pergunta que eu faço é, e ó que eu gosto de ler, para quem me segue no Instagram, sou um fanático, tanto de livro que tem aqui, eu já li, leio, marco, tem um monte de técnica diferente, mas a pergunta que eu retruco é, quais são aqueles 50 livros que de fato aceleram nossa carreira? E a gente deveria ler esses 50 sempre.
E é óbvio que depois que você lê o livro uma vez, estou trazendo um exemplo aqui do livro do Sam Walton, Made in America, que eu já devo ter lido umas 10 vezes. E você vai pegando ele tá, vou dar aqui um exemplo, ó, ele tá inteiro grifado. Aqui tá em amarelo, aí daqui a pouco, ó, amarelo e verde. E eu tenho, isso é uma teoria minha, de como que você grifa, como que eu vou aprendendo com cores diferentes. Quando eu vou reler um livro desse, eu releio o livro em 1, 2 horas. Porque eu já sei mais ou menos onde está o conteúdo, as cores que eu coloquei têm uma determinada importância, e aí vai. Mas eu ensino isso em outro modo. Voltando lá na regra do 1%. Eu sei que a maioria dos treinamentos são frustrantes, eu sei isso na prática. E eu sei que a maioria não acelera a nossa carreira, e eu sei isto na prática. Então, o que eu tento trazer nesse treinamento são aqueles 1% dos conteúdos que eu, durante a minha vida inteira, já fiz uma curadoria, e essa curadoria não tem preço, eu estou trazendo aquilo que realmente importa. E você pode ver por um histórico que eu tenho, entra no meu LinkedIn, pode me escrever um WhatsApp, eu sou super acessível. Olha, há 25 anos atuando no mercado, de estagiário a CEO de empresa. Até hoje eu atuo no mercado. Já atuei em consultoria, varejo, indústria, fui Red Bull, fui CEO da Robson Crusoe no Brasil, fui CEO da Pikmin no Brasil, então eu já atuei em startup, compra e venda de empresa, já atuei em empresa de €1 bilhão como uma Red Bull, tenho a minha empresa de consultoria e treinamentos há 10 anos, estou em alguns conselhos. Olha, eu tenho um track record, ou uma carreira profissional bem conceituada, e consegui estruturar esse treinamento durante muito tempo, esses conteúdos. Então, acho que eu estou numa posição aqui de conseguir trazer um conteúdo legal para vocês. Lucas, você é o único que pode trazer isso para a gente? É óbvio que não. Tem um monte de conteúdo legal, de diversos autores legais, muito treinamento presencial legal, treinamento online legal. O meu é um deles. E eu não faço... eu não tenho pudor nenhum, e vocês vão ver isso para quem for meu aluno no treinamento. Eu trago durante o treinamento quais são os outros treinamentos que eu acho que podem agregar muito para vocês. Aliás, esse meu, não estou nem chamando de treinamento, é um programa, porque ele é vivo. É uma comunidade que eu estou montando aqui. Então, sei o quanto é frustrante querer achar aquele treinamento certo que vai agregar e fica uma dúvida na cabeça de muita gente. O que eu posso falar? Procurem gente que tenha uma carreira sólida e que fez aquilo que está falando. Porque tem muita gente que tem um treinamento sobre alguma coisa e na verdade a pessoa não fez, sabe? Não tem aquela carreira legal. E aí na hora que a pessoa não fez, basicamente alguém que não sabe, que tem algumas teorias e tenta ensinar uma teoria. E não traz tanto exemplo e aí vai. Então, acho que esse é um ponto. Além disso, eu queria colocar uma coisa antes, né? Último, antes de eu falar um pouco de conteúdo aqui para vocês. Eu preciso dar uma notícia real para vocês e a gente tem que cair na real aqui. Qual é a real? Primeiro, é difícil acelerar a carreira, não é fácil. Esse meu programa do acelerador de carreiras não é algo milagroso que vai trazer os 5 passos para você amanhã ser promovido. Mas é um programa que ele vai entrar na nossa cabeça, vai entrar na sua cabeça, vai mudar a sua forma de pensar e de agir, e a sua carreira vai acelerando com o tempo. Ele traz muita leitura, ele dá trabalho, então só a princípio são 30 módulos de quase 1 hora cada um, então ele é longo, é uma pós-graduação praticamente. E ele segue o exemplo de uma mentoria que eu tenho, um programa de mentoria para executivos. Então, onde eu estava? Eu estava falando para finalizar, um grande risco assim, né? Eu sei que vai ser difícil, mas isso é o que vai trazer resultado. E eu não quero que você se engane, porque o que eu mais estou vendo, eu estou com 43 anos hoje, eu vejo muita gente, 50, 55, 60, e que não acelerou a carreira. E, gente, eu acho que a gente pode se dar muito mal se a gente não fizer as coisas certas da forma certa, na hora certa. A gente não pode achar que tudo com certeza vai dar certo no final, porque a gente vai ter pensamento positivo. Pensamento positivo ajuda,
a gente ter um senso de espiritualidade ajuda muito, eu vou discutir isso em um dos módulos, mas a gente precisa planejar e acelerar nossa carreira rápido, ainda mais morando em um país que a gente tem que planejar a nossa própria velhice. Então, não dá pra gente viver sobre um otimismo falso ou ingênuo, achando que no final tudo dá certo. Galera, não dá. Eu conheço muita gente que não consegue ter a independência financeira bem mais tarde na carreira. Conheço muita gente que está presa num trabalho que não gosta e não é nada legal de ver. E vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Então, quando a gente fala de acelerar a carreira, é uma coisa super importante. E é uma coisa que a gente deveria fazer rápido. Não é porque depois, quando eu tiver 50, mas para com essa ideia. A gente tem que acelerar e tem que acelerar rápido, tá? Existe um risco das coisas não darem certo da forma que a gente quer. E o mero pensamento otimista simplesmente não vai trazer isso. O conteúdo, a preparação vai. Então o treinamento é sobre isso, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu ler aqui. Eu trouxe um conteúdo no papel aqui que eu anotei para vocês. Eu trouxe 4 grandes tópicos que eu gostaria de comentar. E vou até mostrar um ou outro exemplo aqui de modelos que eu tenho, tá? Então, o primeiro deles, que é importante para a gente acelerar a nossa carreira, tá? É a gente ter uma comunicação eficaz. Gente, acelerar a carreira vai envolver a gente se comunicar bem. Não tem como fugir disso. A gente precisa falar bem, a gente precisa ter repertório de palavras, a gente precisa se comunicar bem com todos os níveis da pirâmide organizacional, desde a base até o topo da pirâmide. A gente tem que entender que muitas vezes a gente se comunica de forma diferente com o topo e com a base. A gente precisa ter uma comunicação eficiente. Só que depende muito, não existe uma regrinha também super ultra simples. Às vezes a comunicação ela é mais direta e ao ponto e mais pragmática. Dependendo da pessoa, você precisa contar um pouco mais de história e contexto. Depende. A comunicação certa depende do interlocutor, depende com quem você está falando. Então a gente tem que ter esse awareness na nossa comunicação. Então eu trouxe aqui, eu tenho 2 técnicas que ajudam muito na nossa comunicação. E é lógico que se comunicar bem é um estudo de uma vida, é um dos grandes tópicos. E a primeira técnica que eu queria falar para vocês, ela se chama nomeação e espelhamento. Eu inventei isso? Eu não inventei. Eu fiz um curso de negociação com o Chris Voss uma vez, que é um negociador de reféns do FBI. Ele escreveu vários livros, né? Nunca Divida a Diferença, Never Split the Difference, que eu acho que é o primeiro que eu li, eu gostei muito dele. Então eu fiz um treinamento dele. Enfim, vale muito a pena. O que é essa técnica da nomeação e do espelhamento que eu ensino em vários treinamentos em grandes empresas? O espelhamento não é aquele espelhamento que você pode estar pensando de você espelhar fisicamente a pessoa. Sabe, do corpo fala, etc. Não é isso. Espelhamento significa você pegar a última palavra ou as principais palavras que você queira e escolha espelhar do discurso de alguém. E quando você faz isso, você mantém o discurso rodando, você mantém a conversa viva e, além disso, você afunila para aquele ponto que você quer. Então, suponhamos que alguém chegue para você e fale o seguinte, olha, Lucas, eu tive uma reunião na semana passada e eu reuni todo o time para falar do planejamento dos próximos anos. Aí você vira para a pessoa e fala o seguinte, dos próximos anos? Aí eu falo, eu tô simplesmente espelhando algumas palavras, no caso foram as últimas. Mas quando eu espelho, primeiro que eu concentro para aquilo e a conversa vai seguindo. Ou então eu posso espelhar o seguinte, você reuniu o grupo? Quantas pessoas foram? Então eu estou espelhando uma parte daquilo que ela falou. E isso é impressionante como vai fazendo a conversa ficar fluida. Então alguém chega pra você e fala assim, nossa, eu tô tão cansado nesse fim de semana, eu nem sei se eu vou pra academia, se eu quero jogar tênis. Jogar tênis? Só o fato de eu falar isso, a pessoa, eu gosto de jogar tênis, etc. Sigo vários jogadores, por exemplo, Djokovic, o Federer, eu cansei de ver vídeo. Vídeo do Federer? Então, na hora que você espelha palavras, frases, você mantém a conversa fluida e você afunila para aquilo que você quer.
Isso é uma técnica muito legal, mas muito legal. Sabe o que é o mais legal dessa técnica? Como ela foi desenvolvida para negociadores de reféns, ela é uma técnica feita para funcionar mesmo quando a outra pessoa sabe que você está usando uma técnica. E isto é muito legal, gente, mas muito legal. Façam o seguinte, depois desse vídeo, anotem no papel para vocês não esquecerem, tentem usar essa técnica com alguém na casa de vocês. Vocês vão ver que quando você começa a espelhar uma palavra ou outra, a comunicação vai sendo fluida. Outra beleza dessa técnica. Não tem como você espelhar se você não prestar atenção no que a pessoa está falando. É impossível. Então, naturalmente, quando você está usando a técnica, você se obriga a prestar mais atenção, aumenta a empatia. O outro lado vê que você está prestando atenção e se engaja mais na conversa, quer liberar mais informação. Isso é muito legal. E nomeação. O que é a técnica da nomeação? Eu falei nomeação e espelhamento. Nomeação significa você dar nome a um sentimento. Então, se de repente eu estou falando aqui das minhas filhas e estou empolgado, e a outra pessoa tenta nomear aquilo e fala assim, Lucas, eu percebo que quando você está falando das suas filhas, você fica super emocionado e orgulhoso daquilo que você está criando para suas filhas. Aí eu vou derreter e vou falar, putz, é legal, são os amores da minha vida, etc. Então, esse é um exemplo de nomear um sentimento. Ou então, um cliente que fala uma determinada coisa com frustração para mim ou raiva, eu posso falar, olha, eu noto que quando você está falando aqui do seu negócio e do meu atendimento, o atendimento da minha equipe para você está com uma frustração muito grande. É isso. Então, eu estou nomeando um sentimento. Qual é a mágica da nomeação? Na hora que eu nomeio um sentimento bom, este sentimento na outra pessoa aumenta. E na hora que eu nomeio um sentimento ruim, a pessoa se sente mais ouvida, ela aumenta, ou ela enxerga um senso de empatia muito maior em mim, e este sentimento tende a diminuir, o ruim. Então, nomear um sentimento é algo interessante numa conversa. Você apazigua os ânimos, você deixa a pessoa mais feliz de qualquer jeito. Se o sentimento era ruim, fica menos ruim, se era bom, fica melhor. Então, isso é muito legal. E na hora que você combina essas duas técnicas, nomeação e espelhamento, é uma das melhores técnicas de comunicação que eu já vi na minha vida. Tanto que eu ensino isso em um treinamento meu chamado College de Vendas, na maioria das empresas que a gente está. Empresas multinacionais. Bayer, Nissin, Zoetis, Santander, as principais distribuidoras do Brasil. Algumas indústrias farmacêuticas. Algumas indústrias de tecnologia. Basta entrar no site da Inception, tem lá o portfólio, e vocês vão ver que nos clientes tem os maiores clientes do mundo com a gente. Então essa técnica a gente ensina muito, tá? E o outro ponto aqui que eu quero trazer de comunicação é de storytelling. Contar histórias é algo muito poderoso. Aristóteles falava isso em 400 a.C., mais ou menos, 380 a.C. E ele falava, tome cuidado com os contadores de história, pois eles têm o poder de convencer as pessoas. Isso é tão profundo que a gente tem um treinamento específico chamado Storytelling para Negócios, e um dos módulos do acelerador de carreira se chama Conte uma História, em que eu trago detalhes de como aplicar o storytelling na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês uma tela, para vocês terem uma ideia do modelo. E é um treinamento de um dia em uma empresa, e é um módulo de quase uma hora e pouco aqui no online. Então não vai dar tempo de a gente passar ele inteiro, mas eu quero mostrar para vocês e trazer um ou outro insight sobre storytelling. Então, gente, olha lá. Aqui é uma página do folder da minha empresa em que eu explico esse treinamento Storytelling para Negócios. E isso é muito importante para a nossa comunicação. Eu até falo lá, né, que é um workshop de 8 horas, no máximo 25 pessoas, a gente faz isso para grandes empresas. E é uma mistura de neurociência e como que o cérebro humano toma decisão. E aí, um ponto muito importante aqui que eu tenho para falar para vocês é: o cérebro humano precisa de emoção para tomada de decisão. Se não existe um determinado sentimento, ele não consegue tomar uma boa decisão. No treinamento eu dou bem mais detalhes, dou a literatura provando isso, então você tem diversos neurocientistas trazendo isso. Isso já é
ponto pacífico, tá? Na comunidade científica. A tomada de decisão envolve sentimento. Então, a gente estuda essa parte da neurociência e a gente estuda como aplicar. Se você for ver aqui em cima da cabeça do Harry, tem qual é o modelo que eu ensino para todo mundo, que eu chamo de formato de vendas persuasivo. Então tem lá 7 etapas, né? A primeira se chama Era uma Vez, depois o chamado, a jornada, as objeções, crise, clímax. E o fato, essas linhas, né, essas barrigadinhas, tudo tem um motivo. Mas, para não entrar no modelo inteiro, só para vocês entenderem como o modelo começa. Ele não começa na ideia. Então, se você quer trazer uma ideia para alguém, numa apresentação, para algum cliente seu, você não deveria abrir a conversa ou abrir a apresentação, que seja, na ideia. Ou mostrando uma agenda, tá? Que tudo que a gente vai falar hoje é a coisa mais chata. Você começa uma reunião com uma agenda. A gente vai ver esse tópico, depois o lançamento, depois isso, depois o PNL. Isto é chato. O ser humano, ele quer ser inspirado desde o começo. E é por isso que histórias têm muito sentido pra gente. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu chamo de Era uma Vez porque é como a gente começa uma história. E o ideal é usar uma metáfora que vai levando depois até a ideia. A ideia é o terceiro dos 7 passos do modelo. A ideia nossa, se a sua ideia é vender um produto para alguém, é cadastrar um determinado item, pedir investimento para sua empresa, tem uma ideia, pedir que o seu projeto seja aprovado para o diretor da empresa, enfim, isso é a ideia. Só que você não começa falando a sua ideia. Você começa com uma metáfora, despertando interesse pelo tema. Aí depois você vai para uma coisa chamada o chamado, em que o herói ele é chamado para entrar dentro de uma jornada. Eu explico como que faz o chamado, muito baseado em jornada do herói, arquétipo do herói, do Jung, etc. Então a gente estuda personagens arquetipados e como que a gente usa a arquetipagem dentro do modelo. E dentro do chamado eu falo para a gente usar forças sociais, tecnológicas e financeiras que são inegáveis. Então, o que está mudando na sociedade sob o aspecto tecnológico, social, econômico, financeiro? Então, a gente traz estes insights e ele é uma figura de uma bombinha porque, em geral, você apresenta um problema. Eu falo em geral porque não precisa ser necessariamente um problema, mas é uma bomba, é algo que chama atenção e que faz com que a pessoa fale o seguinte: nossa, algo precisa ser feito. Então, antes de você apresentar a sua ideia, primeiro você desenvolve o interesse pelo tema de forma metafórica e vai trazendo para o tema. Depois você desperta o interesse de mudança. Por exemplo, você pode mostrar que o cliente não está ganhando tudo que deveria, que está perdendo market share, algo precisa ser feito, e depois você encaixa a sua ideia. Gente, qual que é o grande ponto aqui? Não faça uma apresentação chata, né? Falando de comunicação. Sabe aquela apresentação chata? Que não tem imagem, que não tem vídeo, que o slide é feio, que você vai direto ao ponto. Ninguém quer isso. As pessoas querem ser inspiradas, as pessoas querem história. Mas, Lucas, e se a pessoa for mais pragmática? Aí você traz a história sob um aspecto mais pragmático. Se a pessoa não for tão pragmática, você traz a história sob um aspecto não tão pragmático. Então, é muito importante a gente encaixar aquilo que a gente vai fazer dentro de um modelo de storytelling. Se você nunca pensou nisso para montar uma apresentação ou para fazer um discurso, ou se você vai ter que entrar na reunião de diretoria ou da presidência e falar algo, e você nunca planejou a ordem daquilo que você vai falar e o motivo pelo qual está naquela ordem, cara, vocês estão perdendo uma oportunidade gigante de melhorar a comunicação, mas muito grande. Não é à toa que se você entra numa história, se você percebe que está todo mundo super corrido, você até pode falar no começo, fala, olha, eu sei que vocês estão corridos, essa apresentação aqui não vai demorar mais do que 20 minutos, garanto para vocês, vocês vão gostar, mas eu preciso aqui nos primeiros 1 minuto contar uma história que vai fazer com que vocês enxerguem o benefício do produto lá na frente. Você já deixou todo mundo tranquilo, que não vai demorar 2 horas, todo mundo adora ouvir história e vai parar para ver essa história de 1 minuto. Se você percebe que a pessoa tem mais tempo e não está tão aflita, você pode falar, ó, e você já começa numa história. E notem os discursos do Simon Sinek. Digita lá no YouTube Simon Sinek. Ele sempre vai tentar começar de uma forma metafórica e ele é um comunicador exímio que a gente deveria prestar atenção. Jobs
também começa com metáforas. Os principais contadores de história nunca começam pá, aquela machadada direto ao ponto, seca e chata. Então essa é uma outra grande dica de comunicação, gigante. Então a gente falou de nomeação e espelhamento. E eu trago a questão de storytelling, que vai ajudar demais vocês dentro de uma apresentação para serem comunicadores melhores. Então, falei que eu ia trazer 4 pontos. O primeiro foi sobre comunicação. Então, acelerar a nossa carreira depende muito de sermos melhores comunicadores. Isso vai passar por pitch, storytelling, técnicas de conversação, e eu trouxe algumas aqui para vocês, e conforme a gente vai praticando, a gente vai ficando melhor nisso. Segunda dica da aula de hoje. Liderança. Gente, liderança não é à toa que talvez seja dentro de administração, de carreira, seja um dos principais tópicos discutidos por todo mundo. Executivos, tem milhares de livros de liderança, milhares de modelos, dentro do Brasil, fora do Brasil, porque é muito importante. A gente não está aqui para acelerar a carreira. Então, na medida que a gente vai sendo promovido, a gente tem que entender uma coisa. A gente vai subindo dentro de uma organização hierárquica. As pessoas enxergam que a gente precisa cada vez mais liderar pessoas, times e projetos e não necessariamente pôr a mão no micro detalhe para fazer aquilo ali na micro engrenagem. Então, conforme a gente vai subindo, a gente tem que liderar mais. Simples assim. Se a gente não desenvolve a nossa capacidade de liderança, a gente não vai acelerar a nossa carreira. Quem aqui já não teve uma promoção frustrada? Então outra pessoa, você achou que ia ser você e outra pessoa foi promovida. Tem muita gente que fala isso. Muita gente está sendo promovida na minha frente, é injusto. E é difícil muitas vezes a gente olhar para dentro e ver que existe um gap muito grande em nós mesmos. É difícil a gente ver gap de liderança em nós. E isso, óbvio que dá para ver, mas a gente precisa tomar mais conhecimento e mais awareness sobre o que é liderança. Quais são os atributos de um líder, como que se lidera um time. Isso pode ser aprendido. E se a gente não estuda, não mergulha nesse tópico, é muito difícil acelerar a carreira. Já ouviram uma frase de que você promove o melhor vendedor e ganha o pior gerente? Essa frase existe. Porque muitas vezes, se você tem uma pessoa que ela é o melhor vendedor especificamente, ela não demonstra para a companhia, para cima, atributos de liderança, todo mundo vai ter medo de perder essa pessoa para sempre e não vai querer promover. Então, atributos de liderança são específicos e precisam ser estudados e aprendidos. Existe um dos módulos de acelerador de carreira que a gente fala sobre liderança antropológica, que, by the way, também é um dos treinamentos, um dos workshops que eu tenho de um dia inteiro para grandes empresas. Eu vou mostrar para vocês um modelo de liderança antropológica e a gente vai discutir alguns minutinhos aqui, eu vou falar para vocês como funciona esse modelo, porque é o segundo tópico e muito importante. Este é o modelo de liderança antropológica, também um treinamento de 8 horas para 25 pessoas. E eu vou trazer esse modelo para vocês em um dos módulos do acelerador. Para vocês terem uma ideia, um workshop desse para uma empresa custa algo entre 20 e 25 mil reais o dia. Então, o que é esse modelo? Então, esse modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês é o modelo que a gente criou aqui na Inception, que eu desenhei lá desde o começo, estudando liderança por décadas. O que funciona, o que são bons líderes e, principalmente, eu usando isso na prática, o que funciona e o que não funciona. Então, eu posso garantir para vocês que a liderança, e aí a gente traz antropologia e eu trago depois no treinamento, por que a gente faz a metáfora e a correlação com o timão, né, do barco, porque para a gente descobrir para onde a gente vai, que nós somos exploradores por natureza e aí vai. Então, existem os modelos, né, as técnicas, as coisas que impactam internamente o líder e estão dentro do timão, e os pontos externos, que é do líder para fora, para a organização. Para dentro, o que o líder precisa? Tá? O que ele tem que fazer? Ele precisa ter uma noção de que o começo da liderança ele é uma mistura de propósito e maestria.
Assim como grandes atletas têm um propósito muito claro, um time, esporte e também uma maestria grande para jogar, e isso conquista a humanidade, infelizmente guerras também são assim, a liderança também. Então o líder ele precisa ter para ele mesmo um senso de propósito muito claro. Não é à toa que a gente traz um módulo chamado As 5 Perguntas, está entre os 5 primeiros módulos do acelerador. Só ele já valeria o curso inteiro, em que a gente traz um exercício para se descobrir um propósito. De forma super madura, não é um negócio que é isso ou nada, sabe, super estrito. Não, ele é amplo, eu trago de uma forma madura, que o propósito é muito mais um caminho e uma direção do que aquilo especificamente. Não é você... Enfim, é muito legal. E o líder precisa ter a consciência deste propósito dele muito forte e criar um propósito no grupo, e as duas coisas estão correlacionadas. É muito diferente alguém conseguir inspirar e criar um propósito no grupo se não tem isso muito claro de si mesmo. Então o líder tem que ter isso claro. Segundo, tem que ter uma maestria muito forte combinada com esse propósito. Ninguém gosta de quem faz as coisas ruim, sabe, mal feitas. Ninguém gosta de um atleta ruim. Então, grandes líderes precisam de times que tenham maestria naquilo que fazem, times bons. É difícil? É óbvio que é. Mas a combinação do propósito e da maestria é onde nasce uma liderança. Depois que você fala propósito e maestria, e eu trago vários exemplos disso, tem um módulo que fala só das fortalezas, que são as maestrias e tal. Depois que tem esses dois elementos, é que o líder tem a base para fazer este outro círculo interno, que é a confiança e conexão com o time. Então, uma vez que o líder tenha propósito no time e desenvolva um time com maestria, ele tem as bases para criar uma confiança e a conexão com esse time. E uma vez que ele tem a confiança, e essa confiança vem no tempo, né? Uma das ferramentas que tem aqui dentro é a vulnerabilidade, que a Brené Brown traz de forma tão legal. Depois dessas etapas internas, é que o líder consegue focar nos aspectos externos da liderança. Então eu trago como ter um poder de influência grande, modelos de tomada de decisão. Líderes precisam tomar decisões o tempo inteiro. Então como que você toma melhores decisões na sua vida? E conforme você vai subindo numa empresa, as decisões elas têm muito impacto. Então a gente tem que errar menos em decisões. Como que a gente estabelece uma rotina? Muita gente falha nisso, mas muita gente acha que liderar um time não precisa de rotina. Putz, se precisa. Então eu discuto isso muito no módulo de liderança antropológica. Comunicação e execução. Poder de execução, de controle, PDCA, sabe? Controlar as coisas, dash. Isso é muito importante para a liderança, mas muito. Então notem que é um modelo que vai desde propósito de vida individual, passando para o propósito da empresa e do time, na construção desse propósito, até a execução daquilo que a empresa se propõe. O modelo de liderança ele é amplo, sabe? E eu falo aqui uma frase que é muito legal, né? A liderança não é um título ou um cargo, ela é uma escolha. Um analista de uma empresa pode ser um grande líder para a empresa. E é por isso que que o poder de liderança e o senso de liderança é uma das coisas que mais faz diferença para a gente acelerar nossa carreira, ser promovido. Porque todo mundo vê. Um líder, ele transpira liderança. As pessoas sabem que essa pessoa tem um instinto natural de liderança. Então isso é algo muito relevante. Então esse foi o ponto 2 dos 4 que eu queria falar. Ponto 3. E aí, esse ponto 3, tô falando de que é networking estratégico e contatos. Eu sou autor do livro Soft Skills, tá ali na estante, inclusive, ó, atrás das velas ali, são 3 livros que a gente escreveu do Soft Skills. Os 3 são best-seller pela Publish News, pela Veja, aqui no Brasil. E no terceiro, eu falei da inteligência relacional, que é a inteligência que a gente tem que ter para se relacionar com outras pessoas e isso acelerar a nossa carreira. Olha, talvez seja de todos os aspectos mais... Eu ia falar que é o mais importante, mas eu vou falar isso em vários. Mas é um dos mais importantes. A gente saber relacionar e ter um networking estratégico é fundamental.
Quem aqui nunca passou ou nunca conheceu ninguém que está tentando sair de uma empresa e não consegue, ou foi demitido de uma empresa e fica, meu Deus, me passa um contato de um headhunter, eu liguei, o headhunter não respondeu, e eu não sei mais o que eu faço, eu estou perdido, eu não conheço as empresas. Eu conheço uma galera, assim, mas uma galera, assim. E a melhor forma da gente encontrar bons empregos, boas carreiras, ir sendo promovido, é a rede de contatos e networking. É muito mais importante do que conhecer headhunter, mas muito mais. Então, um networking estratégico passa por você ter uma agenda contínua de conhecer e agradar genuinamente as pessoas, é gostar de pessoas, é a gente marcar cafés, marcar almoços, é a gente ter um bom LinkedIn, é a gente estar sempre ativo na nossa comunidade, é a gente se preparar para as conversas, é ouvir o outro, é ajudar outras pessoas, é a gente ir construindo essa rede. Essa é uma das coisas que eu acho que eu faço melhor na minha vida, de construir essa rede. Primeiro porque eu adoro pessoas e construir relações. Eu consigo ver conexões entre quase tudo na minha vida, entre o diretor, que era meu diretor na época do Carrefour, e como que eu fui tendo um relacionamento com ele, e como que a gente virou amigo, e eu fui promovido, e eu entregava mais resultado, e eu tinha um time, e como que isso afetou eu na Red Bull, e assim... E eu também vejo vários momentos da minha vida que eram momentos ruins, e que só não aconteceu uma catástrofe, porque eu tinha bons relacionamentos, na empresa, fora da empresa. Então, assim, gente... se você hoje, eu vejo muita gente bitolada na própria empresa que tá e não tá fazendo relacionamento externo. Se você acha que hoje, se você fosse demitido, você não sabe o que você faria, tá muito errado. Então o networking, ele tem que ser vivo a todo momento. Ele tem que ser tão bom, mas tão bom, que você tá recusando propostas a todo tempo. Porque de tão bom que é o seu nível de networking, de relacionamento, de falar para o mundo aquilo que você faz, de explicar aquilo que você faz, as pessoas não têm a obrigação de saber. Então, fazer um bom relacionamento de forma planejada é fundamental. Fundamental. Esse é o ponto 3. Mapeia isso. Sabe, tem a teoria dos aliados, né? Quem são as pessoas importantes para você? Mapeia isso. Quem são as pessoas que influenciam as pessoas que são importantes para você? Que é o segundo nível. E você também precisa de um relacionamento legal com elas. Não tô falando para você ser falso e se aproximar de gente que você não gosta ou gente ruim. Não é isso. Mas a grande maioria das pessoas no mundo são legais, são boas, ajudam. Então, fazer um networking bem feito é muito legal. Acelerar a carreira, gente, é sobre pessoas. Liderança é sobre pessoas. Então a gente tem que ter um networking estratégico muito forte. Quarto e último ponto. Aqui também está ficando longo demais. Tem um módulo que se chama A Sua Casa no acelerador. E eu queria trazer aqui eu queria pincelar este módulo, que é onde eu vejo que muita gente falha. O que é a sua casa? A nossa casa é quem somos. É o nosso físico, é o nosso corpo. É quem a gente é. A gente não pode esquecer que nós somos um ser que fala, que tem uma determinada entonação, que tem um determinado corpo, que tem um cabelo, que tem uma voz. Nós não somos aquilo que a gente faz e o título do nosso trabalho. Diretor comercial. O que você faz? Quem é você? Não, eu sou o diretor comercial da Google. Não, isso não é quem é você. Isso é o seu título naquela empresa, naquele momento. É o cargo que você está exercendo. Quem você é diferente. Então, a aceleração da carreira, muita gente acha que ela vai vir só com o lado técnico e do cargo e do título lá na ponta. E ela passa por quem a gente é. Então, acelerar a carreira envolve estudar sobre longevidade. Então, é a gente entender que a gente precisa de uma boa alimentação. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo para a gente estar apresentável. A gente tem que cuidar bem do nosso cérebro para o nosso cérebro estar afiado a todo momento. Isso vai envolver uma alimentação mais saudável, vai envolver prática de esporte. Então, tá tudo ligado. Gente, um corpo mais saudável tá ligado com um cérebro mais afiado.
Portanto, um cérebro mais afiado junto com um corpo mais saudável está ligado a uma melhor apresentação nossa, que está ligado a uma carreira mais acelerada. É óbvio isso. A apresentação visual. Então a gente tem que se vestir bem. Sabe quanta gente eu vejo que a primeira impressão, na hora que chega no lugar, a pessoa bate o olho e não vai ver você como um top líder, diretor, CEO de uma empresa. Vai bater o olho em 1 minuto. Pela apresentação, pelo jeito, pela postura, pela energia, não transmite uma imagem de senioridade. E a gente tem que estar ligado nisso. E isso tudo faz parte do que eu chamo a nossa casa. A nossa casa em que a gente é. As pessoas olham, as pessoas enxergam, as pessoas ouvem. Então isso tem que transparecer a liderança, tem que transparecer a aceleração, a segurança nos tópicos que a gente fala, estudar, sabe, deixar o cérebro... Olha como as coisas estão relacionadas. Tem um módulo que se chama máquina de aprender e que eu trago como que a gente devora conhecimento, sabe? Como que a gente fixa as coisas no nosso cérebro. Como que muitas vezes eu decoro, muitas vezes falo, Lucas, como que você decora tantas frases de livros? Cara, são técnicas, métodos. Então isso faz parte da nossa casa, de quem a gente é, porque a voz sai do nosso corpo. Acelerar a carreira muitas vezes é isso. E muitas vezes é o inverso. Você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus, chegou o diretor da empresa e é um analista. Isso é o que a gente quer. A gente quer ter uma imagem de senioridade, uma imagem de aceleração de carreira. Muita gente conhece a história do ovo ou a galinha, né? Que a gente não sabe o que vem antes. Portanto, vou trazer duros fatos. Você pode não concordar comigo, mas eu tenho razão. Ser e parecer são igualmente importantes. Até porque quando você parece, ele interfere no ser. E quando você é, ele interfere no parecer. Então, não basta ser a Inês, tem que parecer a Inês. Não basta acelerar e querer acelerar a sua carreira, você tem que parecer que quer acelerar, você tem que parecer uma pessoa acelerada de carreira, mais senior, premium, sabe? Precisa disso. Não tô falando para você usar um Rolex amanhã, não é nada disso, não tem nada a ver com futilidade. Tem a ver com imagem de senioridade, postura e apresentação. E isso é muito importante. Muito. Curtiram? Essas foram 4 pequenas dicas do acelerador de carreira. De novo, ele é muito completo. Eu trago muita ferramenta, tá? Eu tô à frente da Inception há quase 10 anos, fazendo treinamento para inúmeras empresas. E de tecnologia, startup, e as maiores empresas do mundo estão aqui comigo. Vou citar algumas aqui que estão no meu portfólio. Mattel, EBD, Bayer, Sony, Zurich, Heineken, Ferrero, iFood, Kraft Heinz, Diageo, Suplay, Azum, Santander, Munique Resseguros, Zoetis, AMSIG, a Mars, empresas de energia. Tem muita gente dentro do portfólio, tá? Muita gente. E isso tudo que eu trago não é só teoria e condensação nessa curadoria que eu fiz, né, desse 1% que eu já expliquei para vocês. É também muita prática daquilo que eu fui mentorando executivos dessas empresas todas nos últimos anos. O que eu vejo que as pessoas aplicam, o que eu aplico nas minhas empresas e na minha carreira como executivo e funciona. Funciona, tá? Eu tenho um programa de mentoria, só que ele é bem mais caro, é um programa de R$20 mil para 10 sessões, 10 encontros com a pessoa. E basicamente, a estrutura do programa nesses 10 encontros, ela pincela alguns desses 30 módulos, não dá para passar pelos 30. Então, notem que esse programa aqui ele é até mais completo do que um programa de mentoria. Ele não é individualizado, logicamente, mas ele tem muito do que o programa de mentoria meu tem. Mas o ponto é, eu não consigo exponencializar, eu não tenho tempo para fazer muitas mentorias. Eu sempre tenho 3 ou 4 mentorados, às vezes um pouco menos, porque às vezes na minha empresa está super corrido e não dá tempo. Mas aqui a gente consegue ter milhares de alunos. Então é uma forma de exponencializar, de trazer esse conteúdo para mais gente, para fazer todo mundo acelerar mais a carreira. Então essa foi uma forma que eu encontrei de conseguir exponencializar o conteúdo e trazer
25 anos de aprendizado de forma super organizada, as coisas que importam, direto para você. Vai dar trabalho, vai ter um monte de livro para ler, mas é uma coisa que vai ser muito legal. Eu chamo de programa, não é um treinamento, porque ele tem esses 30 módulos online a princípio, depois eu vou acrescentando mais coisas dentro de cada módulo. Então tem pessoas que eu acho espetaculares que estão fazendo palestras para mim exclusivamente para esse programa. Então eu vou acrescentando lá embaixo. Então o conteúdo, é por isso que ele é uma comunidade e ele é vivo. Então os 30 módulos são para começar, mas depois vai tendo coisa embaixo de cada um. Terão lives ao vivo, lógico, para a gente discutir o conteúdo com as pessoas que estão no programa. E a cada 1 mês, 2 meses, eu vou querer pegar as pessoas desse programa e fazer um encontro presencial. A gente vai para um bar, para um restaurante. Eu quero juntar isso numa comunidade. E em poucas semanas que o programa já está rodando, já começou um senso de comunidade. É muito legal. Então, gente, para vocês terem uma ideia de alguns módulos, né, o nome de alguns módulos que vocês vão ter dentro do programa. Então, deixa eu falar aqui dos 30, tá? De forma rápida. Consciência positiva da nossa morte. Então eu trago filosofia, estoicismo. Há um espião infiltrado. Então eu trago toda a parte de antropologia, cérebro, adaptabilidade. Aí tem um módulo chamado adaptabilidade, que é espetacular. Veja a ciranda, o que temos mais de precioso. Então eu falo sobre o tempo, técnicas de tempo, de organização de vida, as 5 perguntas que a gente descobre o propósito de vida. Vida leve, como que a gente tem uma vida leve e leva uma vida descontraída e traz a descontração junto com mais profissionalismo, visão de urubu, gestalt, como que a gente tem a visão do todo antes do micro, como que a gente equilibra nossas 7 saúdes, como que a gente enxerga sempre o copo meio cheio e os benefícios da positividade, a nossa casa, entender nossas fortalezas, Pareto, como que a gente de fato dá a ignição no querer interno, na gente e nas pessoas que estão junto com a gente, como que a gente se planeja, como que a gente organiza a nossa vida de verdade, como que a gente cria óculos de empreendedor para conseguir ver ideia e criar empresas. Aquiles, aqui vai ser um módulo de 3, 4 horas, de muita coisa que a gente tem que ser bom como um guerreiro, como que a gente faz para simplificar tudo na vida. Quanto custa um real, que é um módulo que eu falo de vantagem competitiva e agregar valor nas coisas. Sempre perguntar o porquê, contar histórias, como que se torna uma máquina de aprender, o poder de mentores e como que a gente seleciona mentores, como que a gente inova de fato, dinheiro, ego e 1%. A gente vai entrar no detalhe de muita coisa de carreira, vai ter muito exemplo prático, vai ter slide, vai ter vídeo, vai ter mais de 50 livros aqui pra gente ler, vai ter muita coisa legal. Então ele é uma mistura de treinamento online junto com aulas ao vivo e junto com presencial. Qual que é o investimento dele? A princípio, tá? Depois pode mudar. Mas a gente está falando de R$2.000 ou 12 parcelas de R$200. Não tem desconto, é uma anuidade, não tem obrigatoriedade nenhuma de renovar a anuidade. Por que uma anuidade? Porque ele é uma comunidade. A gente vai se agregar e tem conteúdos novos toda semana para sempre. Então eu quero formar de fato uma comunidade que a gente vai se desenvolver junto. Porque um dos grandes pontos é nós desenvolvermos nós mesmos, nos conteúdos, nos estudos, etc. Quando a gente está dentro de uma comunidade e interage, vocês vão conseguir interagir junto comigo nessa comunidade o tempo inteiro. Pessoal aqui da comunidade já me mandando WhatsApp. Isso não tem preço. Essa comunidade que a gente forma para se desenvolver. Então isso eu acho que assim, é a parte mais legal do treinamento, tá? É o fato da gente estar numa comunidade. E é um programa completo que sai por menos de 1/10 de uma mentoria presencial. Para garantir a sua vaga no acelerador, é só você finalizar a inscrição, escolha o melhor formato de pagamento e clica aqui no link abaixo, tá? Tenho certeza que pode ser muito legal para você acelerar sua carreira, para trazer 5 anos em 1, 10 anos em 1. Dá para acelerar. E não esquece que esse é um tópico muito sério na nossa vida. O Ray Kurzweil, eu falo isso em inovação, né? É um futurista da Singularity. Depois pesquisem, Ray Kurzweil. Ele trouxe um pouco da teoria do caos, né? Que o nosso cérebro ele enxerga de forma linear, baseado no passado,
Só que o futuro chega de forma exponencial, e isso traz a teoria do caos. Ou seja, a gente olha para trás, tenho 43, por exemplo. Eu olho os meus últimos 20 e eu acho que para frente vai ser igual. Ou eu vou continuar na mesma linha. E não, porque a minha saúde, se eu não fizer nada, ela se deteriora exponencialmente. A chance de eu ter uma doença nos próximos 20 anos é infinitamente maior do que nos 20 para trás. Então eu preciso estar cada vez mais saudável, cuidar mais de mim, cuidar mais do corpo. Se eu não fizer nada e viver a mesma vida, a sensação de tempo decorrido vai parecer que são 5 anos e não os mesmos 20 que eu vivi. Então, por que eu estou falando isso? Acelerar a carreira é algo urgente, é para ontem. Não pode deixar isso para depois, é para ontem. Então eu estou querendo trazer essa urgência para vocês, não é para vocês entrarem aqui e comprar, não é isso. É um programa genuíno, é um programa que agrega muito para você. Se não for esse programa especificamente, pelo menos que eu tente destravar uma chavinha, se é que ela já não virou em você, de uma urgência para a gente acelerar a nossa carreira. Acelerar a carreira é algo urgente, tá bom? Vou ficando por aqui, já falei demais. Espero que eu tenha passado grandes informações para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Tem aqui também o botão do WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.